Os humanos e Shumatsu são conhecidos por serem os mais fortes de suas regiões e tempos, e no geral não se tem muita discussão sobre isso. Tesla é o mais forte da Sérvia, Sion é o mais forte da Finlândia, mas e quanto à terra caótica e perigosa da China, onde o poder é a única coisa que reina? Quem afinal é o humano mais poderoso em toda a história chinesa? É isso que iremos discutir hoje no Quem Venceria de número 29 do quadro, então apaguem as luzes, vistam o seu Hanfu e se preparem para o combate. De um lado da arena, o homem que alcançou indiscutivelmente o topo do período da Guerra dos Três Reinos. Considerado uma das joias militares essenciais para dominar a China, esse homem não se ajoelhou a ninguém desde o nascimento até a morte. Um dragão que sobrevoa o país, olhando de cima para baixo os outros como se estivesse no topo do mundo, sendo o mais forte. O Berserker da humanidade, que devorou até mesmo os céus, entra em campo para provar que em toda a história da China, ele é o mais forte. O general voador Lu Bu Fu Hou Sen. E o seu oponente na batalha pelo trono é ninguém mais, ninguém menos que o maior imperador. Se estamos falando de China, esse homem vem em primeiro lugar. Onde não havia um reino, ele o unificou. Onde não haviam estradas, ele as pavimentou. O primeiro de sua leva, podemos dizer que ele é verdadeiramente o rei onde tudo começou. Carregando uma força defensiva excepcional, esse homem senta no trono da China como único e absoluto rei dos reis. Entrando no combate para provar que é o mais forte da história da China, temos ele, o primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang. A batalha de hoje será para decidir quem é o chinês mais poderoso de Shumatsu no Valkyrie, Lu Bu ou Qin Shi Huang. A batalha destinada que finalmente vai acontecer nesse quadro está aqui hoje. Por isso, se você já quer ver o vencedor, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal para mostrar que o quadro do Quem Venceria tem que continuar. Lembrando também que eu tô com um canal novo, né, sobre outros mangás além de Shumatsu, já tá tendo vídeo lá. Então se você tem interesse em mangás diversos que vão além de Shumatsu no Valkyrie e gosta dos meus vídeos aqui, não se esquece de se inscrever lá no canal do Shake Plus. O link do canal tá sempre aí na descrição, beleza? Agora sim, sem mais delongas ou demoras, vamos direto para analisar esse confronto chinês fatídico e tão esperado, começando pelo ponto de força. Aqui não tem muito segredo, né? O Qin não é o tipo de personagem com enorme força física. Os seus feitos nessa área são bem parciais. Quanto ao Lu Bu, pela pouca amostragem, eu também diria que ele não tem grandes feitos. Mas o fato dele empatar em força com o Thor no início do seu combate já é o suficiente para colocar ele consideravelmente acima do Qin. Então o Lu Bu estreia o confronto levando o ponto de força física. Potência de ataque. Aqui estaremos falando dos golpes mais fortes e poderosos desse confronto. Qin tem ao seu lado as formas ofensivas do seu Shiryu, como a forma da lança e a forma da alabarda, que feriram consideravelmente o Hades, colocando os golpes acima do seu Persephone Lore refletida. Além disso, o Qin tem a forma da espada, que não deu danos no Hades por perder o seu Clash, mas é pressupostamente mais poderoso que as duas formas anteriores. Vale lembrar que o golpe final do Qin que destruiu a Desmo do Hades não será considerado nesse ponto, já que ele usou a energia do golpe do Hades e não do dele, logo não é um ataque propriamente do Qin. Agora, quanto ao Lu Bu, seus golpes básicos já eram capazes de partir humanos ao meio facilmente, e o seu golpe mais forte, a Sky Eater, né, a Devoradora de Céus, foi capaz de partir ao meio os céus, juntando sua força e técnica para ser um dos ataques mais poderosos da humanidade. Aqui é uma discussão difícil, pois o Sky Eater, no sentido de feito de potência de ataque, mesmo, né, não tem muitos feitos, enquanto o Qin tem golpes que ao menos se escalam acima do Persephone Roa do Hades. Entretanto, a Devoradora de Céus do Lu Bu ainda assim deveria ser no mínimo próxima ao Gearud do Thor, que por si só é um golpe absurdamente poderoso capaz de quebrar tesouros sagrados, coisa que o Qin sozinho não consegue fazer. Por isso sim, Lu Bu aumentará a vantagem com o ponto de potência de ataque. Capacidade destrutiva. Essa é uma bem fácil, pois obviamente o Lu Bu tem a vantagem aqui pelo já comentado Devoradora de Céus, que parte uma cadeia de nuvens inteira, enquanto o Qin só tem feitos nessa área quando está refletindo algum golpe que já era originalmente destrutivo. Então o Lu Bu fecha a trinca de stats, levando também o ponto de capacidade destrutiva. Velocidade de ataque. Esse é um ponto muito discutível e difícil de se analisar, pois nenhum dos nossos dois personagens de hoje tem grandes feitos nessa área. Ambos, Qin e Lu Bu, conseguem trocar golpes em combate corpo a corpo contra seus oponentes. Lu Bu conseguindo cortar o peito do Thor antes que ele reagisse, e Qin conseguindo trocar golpes com Hades com e sem o auxílio da sua forma da besta.
Por enfrentar o oponente com a velocidade de reação maior, que é o Hades, né, o King tem uma vantagem, já que ele acerta alguém mais difícil de se acertar. Por isso o ponto de velocidade de ataque vai pro King, mas certamente não vai ser o ponto mais essencial desse confronto. Velocidade de reação. Aqui é outra que o Imperador está completamente na vantagem. Os feitos de reação de Lu Bu envolvem reagir e desviar do lançamento e do retorno do Mjolnir de Thor, além de se defender do Geirud mesmo estando a queima-roupa. Entretanto, nenhum dos dois terá grande vantagem nesse stat, como vocês verão mais à frente. De qualquer forma, ponto pro Qin Shi Huang novamente. Velocidade de movimento. Aqui a vantagem é do General Voador, até porque King é o tipo de personagem mais defensivo e menos ativo, fazendo assim o seu estilo de luta ser algo mais passivo. Seus únicos feitos de velocidade de movimento envolvem desviar da energia gerada pela Persephone Kalisharon e avançar em Hades algumas vezes durante o combate. Já o Lu Bu, no outro quesito de disparada, corrida, podia se equiparar à Lebre Vermelha, que era basicamente o cavalo mais rápido do mundo, por isso o feito do Lu Bu é bem mais relevante e ele abre novamente o placar, levando o ponto de velocidade. Durabilidade. Essa que não só é parelha, como também muito complicada. Qin Shi Huang veste consigo um tesouro sagrado, que por si só já seria um objeto muito durável, mas suas espaldeiras divinas são especialmente resistentes e duráveis, sendo citadas por Brunhilde como um item especializado em defesa, e tendo feitos de aguentar golpes com força total do Hades sem se quebrar, feitos esses que com certeza colocam as espaldeiras acima da durabilidade da carne do Lu Bu. Porém, como muitos já devem estar ligados, aqui no Quem Venceria eu normalmente não considero o equipamento no ponto de durabilidade, exceto raras exceções, e aqui é bem esse caso mesmo. Se formos considerar apenas a durabilidade do corpo do Qin, ela não chega a ser horrível, mas perde em comparação pro Lu Bu. Enquanto o Qin só tem feitos parciais, envolvendo não ser completamente esmagado ou partido pelo Persephone Titã do Hades, o Lu Bu tanca sem qualquer arranhão o martelo de Thor, que ok, é mais fraco que o Persephone Titã, né, ao menos pra mim, mas ainda assim o feito de não sofrer nenhum ferimento demonstra sua durabilidade de alto nível no Ragnarok. Além disso, mesmo se fôssemos comparar a durabilidade das armas, a alabarda do Lu Bu não é frágil não, vale lembrar que ela tancou sem quebrar o Geirud do Thor, então o Lu Bu também tem uma arma bastante durável, apesar de não se equiparar com as espaldeiras do Qin. De qualquer forma, o critério não é armas, e sim a durabilidade do lutador, e por isso o Lu Bu novamente levará o ponto de durabilidade. Resistência. Essa é uma muito difícil, talvez a mais disputada do confronto, pois nossos dois chineses são monstros em resistência. De um lado temos Qin, que sobreviveu a inúmeros ferimentos como cortes na barriga, danos internos causados pelo Persephone Titã, além de ter o seu ombro estilhaçado pela primeira Ikoreus e o seu braço arrancado pela segunda Ikoreus, ou seja, uma totalidade de danos enormes que mesmo assim não fez o Qin ceder ou ser derrotado. Já o Lu Bu não fica para trás, com o martelo de Thor ele não sofreu nenhum dano para medir a sua resistência, mas vimos ele aguentando o Geirud de Thor, tendo suas pernas quebradas e ainda assim conseguindo atacar mais uma vez, apesar de não conseguir lutar sem o seu cavalo. Aqui é muito difícil de se medir alguma coisa, dependendo do seu critério de análise, o ponto pode ir para qualquer um. Lu Bu teve um ferimento brutal que o Qin não teve, mas não conseguiu lutar com ele, né? Por outro lado, Qin teve mais ferimentos no total, conseguindo lutar após uma série de ferimentos grandes e até mesmo desmembramentos. Então, no geral, até mesmo pelo critério de resistência envolver aguentar danos e resistir a eles, quem vai levar esse ponto e diminuir a distância para cima do General Voador. Estamina. Essa é uma outra muito difícil nesse duelo dos chineses, pois Lu Bu e Qin têm dois feitos muito absurdos de estamina. Lu Bu é dito ter treinado sua Devoradora de Céus por dias e noites, meses e até anos. Aqui não temos como saber se o Lu Bu só ficou ali, né, atacando e balançando a alabarda, ou se ele parava para descansar e dormir, por exemplo. Se ele não parava, é um feito absurdo, mas mesmo se ele eventualmente descansasse, fazer isso por meses e anos ainda é absurdamente incrível. Já o Qin tem o seu feito de lutar contra o Shu por 6 dias inteiros, esses dias sim, sem descanso nenhum, já que o Qin tava em uma luta. E é aí que o Qin tem a vantagem, nós sabemos que o Qin lutou por dias sem dormir ou descansar, enquanto com o Lu Bu não temos como ter essa certeza. Além disso, Qin tem a vantagem do seu feito ter sido em uma luta, enquanto o Lu Bu foi em um treinamento, ou seja, o feito do Qin também foi mais difícil por si só. Por isso o ponto de estamina vai ficar pro Qin, apesar de que facilmente poderia ir pro Lu Bu também. Tolerância à dor. Essa também é muito disputada e já tá dando pra ver que o confronto é disputado mesmo, né? Qin é um personagem que é basicamente todo focado em intolerância à dor. Sua narrativa envolve ele aguentar a dor de si mesmo e dos outros. Ele literalmente sente a dor do ferimento dos outros com o seu olhar e também sente o ódio e rancor em formato de dor e queimaduras em seu corpo. Some isso com todos os ferimentos que eu citei que ele recebeu do Hades, incluindo, claro, né, o braço arrancado, e temos um personagem absurdamente alto em intolerância à dor. Mas o Lu Bu não fica pra
pra trás, ele é um dos maiores caras de paisagem do mangá, e até mesmo quando suas pernas são partidas, ele só esboça a dor em um pequeno painel por sua fratura exposta se mexer. Ou seja, dá pra discutir aqui que o Lu Bu teve que lidar com uma dor pior em escala, já que a fratura exposta em sua perna deve ser absurdamente dolorida. Mas por outro lado, todo o personagem do King é focado narrativamente em tolerar e aguentar a dor dos outros, e por isso ele vai levar esse ponto empatando com o Lu Bu. Inteligência. Aqui já temos um ponto mais fácil e nivelado por baixo. Ambos Lu Bu e King têm experiências de guerra e por isso é pressuposto que sejam minimamente inteligentes a fim de compreender as estratégias de guerra, mas no final é o King quem deve ser superior visto a sua posição como imperador. Por isso ele leva o ponto e dá a virada no Lu Bu. Inteligência de batalha. Essa já tem mais coisas a se analisar. Pode parecer que não, mas Lu Bu é um personagem um tanto esperto. Ele tem feitos envolvendo a criação do seu golpe supremo, a Devoradora de Céus, usando força centrífuga e velocidade, além de conseguir desviar do Mjolnir de Thor, girando seu próprio eixo no ar de maneira bastante esperta também. Porém, King é um dos maiores gênios no aspecto de combate corpo a corpo. Ele é um mestre da arte marcial suprema do mangá de Shumatsu, o Shiryu, além de ser esperto bastante para vencer o Hades no final do combate ao acertar a estrela da Desmos e enfraquecer o seu golpe, coisa que será mais comentada no futuro desse vídeo. Por isso, esse importantíssimo ponto vai para o King. E agora podemos ir para as habilidades dos personagens com os seus hacks. Nessa batalha para decidir quem é o mais forte da China, teremos um ponto decisório aqui nos hacks, nas habilidades dos personagens, que alguns de vocês podem até já saber o que é. Mas para você que não sabe, não se preocupe e vamos começar analisando as habilidades do poderoso general voador que amedrontou toda a China, o Lu Bu. Sendo o herói mais poderoso dos três reinos, Lu Bu demonstrou primeiramente maestria em alabarda, sendo ela a sua principal arma no combate, apesar de também saber lutar com as mãos nuas. Embora ele passe a aparência de alguém que apenas age como um berserker louco que bate forte, Lu Bu é surpreendentemente ágil e esguio, conseguindo desviar do retorno do Mjolnir do Thor no ar com uma pirueta, ganhando também o hacks de acrobacia limitada. Além de suas habilidades atléticas e alto poder físico, Lu Bu demonstrou poder controlar o seu corpo, como quando ele controlou os músculos do pé para fechar um sangramento causado por um de seus inimigos em seu spin-off, ganhando assim o hacks de controle corporal. Porém é no Ragnarok que Lu Bu demonstra suas maiores ameaças contra os pesos pesados do verso, com sua principal e mais poderosa técnica, a Sky Eater, a Devoradora de Céus, sendo capaz de partir os céus no meio e rivalizar com a Geirrod do Thor. Graças à lufada de vento que Lu Bu gera com um golpe, ele também recebe os hacks de manipulação de ar limitada. Mas ainda há um grande detalhe no arsenal de Lu Bu, sua arma oriunda da Volund, a alabarda perfuradora dos céus, que graças ao hacks de negação de durabilidade, consegue destruir qualquer defesa, incluindo por exemplo objetos que não são propriamente um escudo, como as luvas de Angrenzir do Thor. Ou seja, se analisarmos que o Lu Bu, ao atacar as luvas de proteção do Thor, quebra a luva, mas não quebra, por exemplo, o Mjolnir, um objeto que não é essencialmente de defesa, podemos chegar à conclusão que Lu Bu só destrói objetos que são essencialmente de defesa, o que obviamente será um problema para o King. Agora tá na hora de analisarmos as habilidades de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, que já se destaca no combate corpo a corpo por ser mestre e criador da arte marcial suprema, o Shiryu, ganhando os hacks de artes marciais e desenvolvimento acelerado, esse segundo especialmente por ele aprender essa arte em 6 dias, que foi o tempo que ele lutou com o Shiryu. Com sua técnica, King pode usar a forma de armadura Mão Celestial da Fênix para refletir golpes contra seu oponente, como fez contra Persephone Lord do Hades, ganhando então reflexão de ataque, com seu único ponto fraco sendo que a forma de armadura não pode refletir golpes que carregam muita energia, como os golpes finais do Hades no combate. Porém, a técnica secreta e mais devastadora do King não é a sua reflexão, e sim a que ele libera com os seus olhos, a forma da besta Ondulação da Tartaruga, onde King pode soprar bolhas de ar que as acertam as chamadas estrelas, os pontos de Ki do oponente, podendo enfraquecer qualquer ataque e destruir qualquer defesa com um mero soprar. Como vimos durante o round 7, é extremamente difícil de se defender da forma da besta do King, com Hermes afirmando que se defender delas durante um combate é virtualmente impossível, nem mesmo o Hades conseguiu. Com isso, King recebe os hacks de sentidos aprimorados, conhecimento de pontos de pressão, manipulação de Ki e, claro, redução de estatísticas, por poder enfraquecer ataques e defesas.
Por fim, King tem a sua Volund focalizada em defesa, as espaldeiras poderosas, que podem se transformar na Espada Goujian, uma espada que permite que King catalise a força do golpe do oponente dentro dela e reflita essa energia, mesmo sendo um golpe que originalmente ele não consegue defletir com a forma de armadura. Esse é o seu combo forma de armadura, forma da espada e forma da besta, que primeiro acumula a força do ataque dentro da sua espada, depois enfraquece o golpe com a sua forma da besta e por fim contra-ataca com a forma da espada com a própria força do oponente, ganhando assim o hacks de absorção de energia cinética. Como é de se esperar, a batalha de nossos chineses envolverá não só suas habilidades físicas e mentais, como também suas habilidades. E aqui já tá bem claro que o Lu Bu pode ter uma vantagem. Afinal, King é um lutador potencializado em defesa, enquanto a função do Lu Bu é quebrar defesas. Mas como as habilidades vão se comunicar no combate, é tarefa do próximo ponto, o matchup. Aqui no Hacks nós analisamos somente as habilidades por elas mesmas. E aqui, vamos concordar, o King leva vantagem por ter um arsenal extremamente balanceado de ataques poderosos, uma defesa sólida e uma técnica muito roubada e difícil de se counterar. Com isso, o ponto de hacks vai para o King, mas isso não significa sua vitória, pois agora sim vamos ver quem é o chinês mais poderoso e se a defesa do Imperador vai prevalecer frente à perfuradora de céus do General Voador. Matchup. E finalmente estamos aqui no ponto derradeiro para descobrir quem dominará verdadeiramente a China. Será o General Voador, que foi considerado um tesouro em sua época, Lu Bu Fu Hongsen, ou será o lendário primeiro imperador da China unificada que venceu até mesmo um deus Qin Shi Huang? Vamos direto para a análise, já temos que começar analisando o ponto central e derradeiro desse combate, que você clicou aqui já pensando que iria ser comentado. Como a perfuradora de céus, Lu Bu lidaria com a defesa de Qin. Primeiro, Lu Bu andaria calmamente na direção do Qin e desferiria um golpe mortal, que Qin imediatamente esquivaria e se afastaria. Lu Bu vê seu adversário se afastando e avança para o ataque, com Qin reagindo com a sua forma de armadura, mão celestial da defesa. O som da defesa ecoa pela arena e aqui temos um ponto chave da luta, pois ao invés de Qin refletir o ataque de Lu Bu, uma luz toma conta do combate e a espaldeira de Qin começa a lentamente se rachar até que explode no ar. Sim, isso mesmo, a alabarda de Lu Bu, a perfuradora de céus, afetaria as ombreiras de Qin, e assim como a Jungle Empire do Thor, também são uma arma defensiva. São não especificamente um escudo, mas ditas pela Brunilde como algo especializado para a defesa. Como Qin tem espaldeiras, ou seja, 2 itens de uma vez, apenas uma das espaldeiras seria destruída nesse primeiro toque, enquanto a outra se manteria intacta. Sei que muitos poderiam dizer que a espaldeira está conectada por uma fivela, né, o que justificaria ela ser um único item, mas vale lembrar que as Volunds também podem gerar 2 armas. Basta lembrar do Jack e a sua Volund que gerou 2 luvas para ele, não uma luva, mas um par de luvas. Com isso, todos veem em surpresa a espaldeira de Qin sendo destruído. A arma divina de Lu Bu entra em ação, com um golpe acertando Qin e o lançando para longe. Qin então, já com o sangue em seu corpo, tira a venda e se prepara para um avanço confiante em Lu Bu, que novamente ataca de cima para baixo, apenas para novamente Qin usar a sua forma de armadura, segurando a perfuradora de céus com suas mãos e então lançando Lu Bu para longe com a força do seu próprio golpe. Mas Shake, como pode Qin refletir o golpe do Lu Bu? Você acabou de mostrar que a alabarda do Lu Bu quebraria a forma de armadura do Qin. Não, meu caro. Aqui mora o grande segredo, o grande asterístico desse combate. Lu Bu pode afetar tesouros sagrados defensivos. A espaldeira de Qin é sim um tesouro sagrado defensivo. Porém, a forma de armadura do Qin é uma técnica marcial. Como vimos lá no ponto de hacks, a forma de armadura de Qin é uma de suas formas do Shiyu, uma arte marcial. Dizer que Lu Bu quebraria a forma de armadura em si seria dizer que a alabarda de Lu Bu não quebra somente tesouros sagrados defensivos, mas conceitos defensivos também. Isso faria a alabarda de Lu Bu não quebrar só objetos defensivos, mas qualquer técnica defensiva, qualquer ato defensivo, o que sabemos que não é o caso, já que o Lu Bu não quebra o Mjolnir do Thor quando ele levanta a guarda. A perfuradora de céus quebra itens defensivos, não técnicas ou conceitos, e é aí que tá a grande vantagem do Qin. Pois como vemos no capítulo 58, o Qin pode usar a forma de armadura sem entrar em contato direto com a arma do oponente. Aqui o Qin usa a forma de armadura segurando o cabo do Hades com a mão. Ele não aplica a ombreira dele diretamente na alabarda ali do Hades, como faz no primeiro uso. A forma de armadura no final de tudo é só uma técnica defensiva, não um escudo projetado. E essa é a grande vantagem do Qin durante o confronto.
Lu Bu até pode tentar atacar, mas sem a sua venda, o King domina facilmente o General Voador com a sua forma da besta, enfraquecendo os golpes de Lu Bu e acertando uma forma da lança em sua barriga. Claro que sem uma espaldeira e tendo que se preocupar com a alabarda do Lu Bu não encoste na outra espaldeira dele que sobrou, né, é esperado que o King tenha uma dificuldade ou outra em acertar e se mover contra o Lu Bu. Mas sem a sua venda, o King pode usar a forma da besta que enfraquecerá os movimentos do Lu Bu, facilitando que o próprio King consiga conectar contra-ataques contra o General Voador. Nem mesmo a velocidade de reação do Lu Bu pode ajudá-lo contra uma forma de alabarda, acertando seu braço e o lançando para longe. E agora o Lu Bu está completamente contra as cordas. No mangá original, Hades pula a forma da besta do King ao rasgar o seu peito e se cobrir de sangue, mas ele só fez isso graças à sua grande expertise em combate. Agora, e o Lu Bu? Teria ele um QI de batalha próximo o suficiente para fazer essa estratégia do sangue? Então, esse é outro ponto chave da luta. Como comentamos no ponto de QI de batalha, Lu Bu tem dois principais feitos. O primeiro na formulação do seu Sky Eater, usando força centrífuga, e o segundo escapando do lançamento do Mjolnir do Thor. O primeiro é a formulação de um golpe, não só não é algo muito complexo, como também não está no contexto de escapar de uma técnica adversária, que é o que o Lu Bu precisa aqui. Para isso teremos o seu segundo feito, onde ele usou o giro do lançamento do Mjolnir para desviar dele mesmo. Aqui o Lu Bu achou uma forma de counterar uma técnica do oponente, justamente o que ele precisaria aqui, mas convenhamos que o lançamento do Mjolnir e a forma da besta do King tem níveis diferentes de força e impacto, com o King o buraco é bem mais embaixo. Entretanto, o spin-off do Lu Bu vai ajudar ele aqui. No seu spin-off, o Lu Bu sempre demonstrou uma grande expertise em usar o seu corpo ou ambiente para subverter a expectativa do oponente com alguma ação inesperada e esperta. Apesar de ser chamado de Berserker, o Lu Bu sempre foi um guerreiro muito inteligente, e justamente por esse tipo de luta mais adaptativo e brutal, eu creio que ele conseguiria sim pegar a alabarda dele e, assim como o Hades, cortar o seu peito cobrindo seu corpo de sangue para a surpresa do King. E sem a necessidade de falar que o Lu Bu aguentaria esse ferimento no peito, né? Sua resistência é bem alta e mesmo o ferimento tendo que ser bem fundo para poder gerar muito sangue, nada que o General Voador não aguente. Com isso, o Lu Bu avança novamente, o King dispara sua forma da besta, mas o Lu Bu vê a bolha acertando, muda seu fluxo e ataca King, que desvia por pouco da alabarda do Lu Bu. Para finalizar a luta, Lu Bu segura sua alabarda pela haste e então desfere sua Devoradora de Céus, a Sky Eater, enquanto King, evitando o contato com a espaldeira, usa a forma de armadura para se defender. Aqui o resultado seria brutal, King certamente teria a defesa superada e dá para se discutir se a luta acaba aqui ou não. Na luta contra Hades, King sobreviveu a um Persephone Titã com tudo em cima dele, um golpe que certamente não é mais forte que a Sky Eater, mas o King também sobreviveu a dois Ikoreos do Hades, com um deles tendo a velocidade de reação o suficiente para desviar de um golpe que seria completamente fatal ao acertar sua cabeça. Levando em conta que a Sky Eater, apesar de partir os céus ao meio, na realidade é um golpe com a haste, né, como vemos quando o Lu Bu colide justamente a haste da alabarda dele contra o guerreiro de Thor, podemos chegar à conclusão que o King sobreviveria a esse golpe, com muitos ferimentos, mas sobreviveria. Lu Bu, agora coberto de sangue, estava em completa vantagem, enquanto o King não só estava muito ferido, como também só tinha uma espaldeira, com forma da besta e forma da armadura inutilizadas. Frente à inabalável presença do General Voador, o primeiro imperador se sente acuado. Mas é aqui que King apostará tudo como um rei, trocando de sua espaldeira para a espada Goujian e se preparando para um ataque com tudo. Devoradora de Céus versus Corte Shi Huang Yang. Colidem pela arena e o Lu Bu novamente vence, lançando King para longe e cortando fora o seu braço. Mesmo destruindo, King se ergue uma última vez, quase sem energia para continuar, mas enquanto todos pensavam que o Imperador cairia para o General no próximo ataque, o Imperador e somente ele via uma grande estrela no horizonte. Agora com a espada Goujian em mãos, King e Lu Bu se preparam para um último clash. A Devoradora de Céus se aproxima de King, que calmamente captura ela com a sua forma de armadura aplicada com a espada. Logo depois, King dispara a forma da besta contra a alabarda de Lu Bu, enfraquecendo seu ataque, e então utiliza a forma de armadura e espada Corte Yang e guarda Shi Huang, um ataque final que destrói a alabarda de Lu Bu e perfura o seu peito completamente. Apesar da perfuração, Lu Bu tenta atacar o King apenas para que ele rasgue o resto do seu peito.
finalizando a execução no general. E sim, o Lu Bu tem muita resistência, talvez ele nem morresse aqui, pois apesar de ser um ferimento no peito direcionado no coração, eu vejo o Lu Bu tendo mais resiliência que o Hades para que ele pelo menos tente um golpe finalizador num já muito fraco Kim. Porém a questão aqui é a destruição da alabarda do Lu Bu, a sua Volund, então vamos já explicar como que o Kim pode vencer a temida Devoradora de Céus do Lu Bu que a gente descreveu agora há pouco. Basicamente, uma vantagem do Kim no final do combate é a sua utilização da espada Goujian, um tesouro sagrado, sim, mas não um defensivo, como a Brunilde diz. A melhor forma de defesa é o ataque. A espada Goujian é feita para que o Kim ataque com todas as suas forças. Como não é um objeto defensivo, o Lu Bu não pode afetá-la e quebrar ela. Mesmo que ele use a forma de armadura com a espada, não seria propriamente um item defensivo, e sim um item de ataque sendo usado de maneira defensiva, da mesma forma que o caso do Mjolnir que o Thor usa, que eu citei anteriormente. Com isso, Kim faria com o Lu Bu basicamente a mesma coisa que ele fez com o Hades no mangá. Defletiria o ataque, acumulando a energia do golpe do Lu Bu na própria espada dele, acertando a estrela da alabarda do Lu Bu com a forma da besta, e então contra-atacando com a forma da espada somada com a energia da Devoradora de Céus, um golpe mortal para o Lu Bu. E caso alguém ainda esteja em dúvida de como o Kim pode afetar a alabarda do Lu Bu, só lembrar que o Kim conseguiu acertar a estrela da Desmos do Hades por ela ser uma arma viva. E da mesma forma que a alabarda do Lu Bu também é uma, já que é oriunda da Volund entre Lu Bu e a Valkyria Handgris. A Valkyria se transforma em uma arma, logo ela também está viva, então o Kim pode ver a sua estela, o seu fluxo de Ki. Por isso, no final de tudo, por mais que o Lu Bu tenha uma grande resistência e durabilidade, você possa sim discutir se ele vai cair, né, depois de um ferimento ali da espada do Kim no coração dele, é mais factível dizer que ele vai cair para o Kim, seja não conseguindo counterar a forma da besta e morrendo para eventuais golpes do Kim, ou seja morrendo para o combo final do Kim, ou então morrendo pela destruição da Volund, na qual o Lu Bu compartilha um vínculo. Se a arma ser destruída, ele também morre. Essa é toda a parada da Volund, né, eles compartilham ali o mesmo destino. Então a vantagem é 100% do Kim nesse final de combate após a destruição de sua espaldeira. E até mesmo aí o Kim poderia também lidar. Aqui no vídeo, até por uma questão de apelo descritivo e tentar manter os personagens com as mesmas atitudes da luta original, eu deixei o Kim puxar a espada Goujian só depois da sua forma da besta ser inutilizada, basicamente da mesma forma que foi contra o Hades. Mas o Kim poderia facilmente puxar a espada depois que o Lu Bu quebrasse a sombreira pela primeira vez no combate. Afinal, vendo que o Lu Bu quebra armas defensivas, seria factível o Kim simplesmente trocar para uma arma que não é defensiva, que é a espada. A arma que o Lu Bu não pode destruir. Então até nisso o Kim tem uma vantagem no combate. Por isso, a batalha para decidir quem é o mais forte da China, o general voador que fez toda a Eurásia, o temer, Lu Bu Fuhongsen, contra o imperador onde tudo começou, o rei dos reis Qin Shi Huang, está decidida. Lu Bu versus Qin Shi Huang. Movimento decisivo, corte Yan e guarda Shi Huang. Vencedor, Qin Shi Huang. E com isso chegamos ao final de mais um Quem Venceria, e esse que certamente é muito polêmico, então já pode ir lá reclamar da minha análise ou dizer que ela tá certa lá na aba dos comentários. Claro, a análise que eu fiz foi baseada totalmente no que os dois personagens demonstraram, e aqui ficou bem claro que o Lu Bu, apesar de ser muito forte, carece de algo que o Kim tem muito, que é tempo de tela. Uma só técnica nomeada, poucos feitos conclusivos, no final o Lu Bu é basicamente um boneco muito parecido com o Hades, e por isso ele perde igualzinho ao Rei do Submundo. A única vantagem do Lu Bu, e creio que os defensores dele já devem estar aí nos comentários falando disso, é a sua alabarda, mas acho que eu já expliquei bastante sobre porque ela não funcionaria em Kim tão eficientemente quanto a maioria acharia num primeiro pensamento, né? Enfim, minhas opiniões foram dadas. Quero saber qual é a sua opinião sobre o confronto. Concorda que o Kim é o verdadeiro mais forte da China ou o Lu Bu merece esse posto? Comenta aí embaixo e não se esquece do like, da inscrição e de hypar o vídeo para apoiar ele a chegar em mais pessoas, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord: Falha, Vene, Gegel, Jay, Kalin, Lins, Halfboy, Saif, Sarcófago, meus nomes de General de Guerra, João VRK, Ariel Reiner, Ultimate Dimensions, Isadora Dotto, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni, Francisco Wagner, Igão 2000, Kim Chan e Guiená, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.